A paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, querido ouvinte, a paz de Deus a todos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente. Pois aqui estou, a irmã Tânia, para falar do amor de Deus, da graça do nosso Senhor e Salvador, o Jesus o Cristo. Aqui, irmãos, aqui, querido ouvinte, na plataforma do canal do YouTube. Portanto, querido ouvinte, meu irmão em Cristo, se inscreva no canal, clique no sininho, sim, para receber todas as notificações e também compartilhe com aquele que o Senhor colocar em seu coração. Amém? Vamos lá, irmãos. Hoje, um dia, da graça do Senhor. Louvado seja Deus que estamos de pé, que acordamos, que respiramos, que temos tudo aquilo que o Senhor nos preparou no dia de hoje. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, irmãos. Só que hoje foi um dia de luto, um dia de irmãos, de funeral. Minha irmã querida do ministério, Senhor, se apraz de ter levado. Uma irmã ali da São Francisco, do bairro de São Francisco, na Zona Leste, mas o velório e o enterro foi aqui em Santo André. Louvado seja Deus, que ali na comunhão com os irmãos, estive ali como, para me consolidar, com todos os irmãos ali lutados, com as filhas, os familiares, os netos, as filhas que choraram muito, Vou colocar meu véu, irmãos. Louvado seja Deus. E com toda a irmandade, o irmão, o ancião, se propôs ali estar, à medida, para fazer o santo culto ali de funeral, e nós, servos de Deus, estávamos todos ali presentes, louvado seja Deus, para prestar o nosso culto a Deus, primeiramente, e as almas ali, a família, os parentes ali enlutados, enlutados, teve muito choro, era uma irmã muito querida, os netos, as crianças choravam muito, muito mesmo, assim, muito, chorando de raça, de casa, de choro de raça. E a Bíblia nos fala, irmãos, que está até aqui, até separei, nós temos que, esse hino aqui, irmãos, é o hino 142, com o nome de Ó Pai Celestial, Nós temos que pedir mesmo a misericórdia de Deus todos os dias, irmãos, porque os dias são difíceis, Mas quando nós temos Jesus, o Senhor nos sustenta, nos consola e nos faz continuar caminhando nessa terra de peregrinação até Ele vir nos buscar. Amém? E assim diz aqui, no livro de Romanos, do apóstolo Paulo, louvado seja Deus, Um grande homem de Deus, Um grande servo de Deus. Oxalá, que nós venhamos ser como o apóstolo Paulo. Eu e o querido ouvinte e o irmão em Cristo, O querido ouvinte que ainda não aceitou o Senhor Jesus, venha para essa graça maravilhosa. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e Ele tudo fará, Ele te guiará nessa terra provisória, porque temos um lar eterno lá nos céus que nos espera. E se nós somos firmes e fiéis até a volta do Senhor Jesus, Ele nos coroará naquele dia com a nossa coroa, com a coroa da vida eterna. Amém, irmãos? Querido ouvinte, E diz aqui em Romanos, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim, Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Irmãos, é assim que está escrito nas Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo do Deus vivo colocou ali no coração do nosso irmão, o apóstolo Paulo. Chorai, alegrai com os que se alegram. Quando alguém estiver feliz, quando alguém tiver uma conquista, se alegre com ele. Mas quando alguém chorar, chore também. Sejamos servos de Deus na alegria e na tristeza. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então ali
naquele momento de funeral, né, naquele momento, né, de partida, né, porque os familiares, aqueles que estão próximos, eles sentem, né, o romper da carne, né, a separação da carne. Isso é muito duro, né? Uma filha chorava muito, chorando de raça, de casa deixou de raça. Eu acredito que essa filha, ela estava muito próxima da mãe. Os netos, né? Eram muitas crianças, choravam muito, irmãos, choravam muito ali diante, né, da irmã ali sendo velada, né? Mas ali, como o ancião falou, só está o corpo, né? A alma está agora lá, dormindo e aguardando o grande dia. Como o ancião também disse, e eu faço dele as minhas palavras, que aquela irmã, Satanás lutou a vida inteira para ela perder a salvação. Satanás com certeza deve ter dado muitas tristezas a ela, deve ter dado muitas decepções, né? Se atravessado, porque o adversário de nossas almas, ele faz isso. Ele nos tenta nos prisionar, nos aprisionar, nos entristecer. E aquela irmã ali de 81 anos, louvado seja Deus, venceu, venceu. Até o último instante o Senhor, ela clamou ao Senhor e o Senhor a ajudou. E agora ela já no seu hábito perfeito, porque nós só subimos ao Pai quando nós damos o hábito, quando o Senhor nos aperfeiçoa. Aí não conseguimos mais ficar nesta terra, louvado seja Deus. E o hábito da perfeição nos faz levar a junto do Pai. Amém? Glória a Jesus. Que nós venhamos lutar todos os dias contra o adversário e a favor da nossa alma. Que nós queremos todos os dias clamar a Deus pela salvação da nossa alma. Amém? Glórias a Deus. E ela combateu o bom combate. Ela venceu. A irmã venceu. Que nós agora venhamos lutar todos os dias e vencer para receber a coroa, né, da vida eterna. Muitos ali choravam por ela. Muitos irmãos. Me compadeci por uma filha que chorava muito e chamava pelo nome da mãe. Me compadeci muito por aqueles netos, sabe, crianças que choravam muito por aquela mulher. Chamavam o nome dela. Chamavam, irmãos. Aquilo me compadeceu muito, sabe? Mas ela está agora, essa irmã está, né, num bom lugar. É lógico, quem separa, né, quem estava perto, muito próximo, né, os filhos, os netos, querem perto sempre, né? Mas o Senhor decidiu assim. E eu peço a Deus para consolar o coração daquelas filhas e daqueles netos. Em nome de Jesus. Eu vou orar sempre por eles. Até o Senhor eu tiver notícias que aquela mulher, aquelas filhas e aquelas crianças estão mais consoladas, né? Mas assim, que aceitaram, né? A partida da mãe e da avó. Amém, irmãos? Então vamos dar aqui, fazer uma oração, louvado seja Deus, e assim já entrego a palavra que o Senhor pôs no meu coração para falarmos aqui. Amém? Levemos o nosso pensamento a Deus, né? E fazemos uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença santa, Senhor, na sua santa presença, Pai. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que é vivo e reina eternamente, Senhor. Sim, Pai, em ato, Pai, de humilhação a Ti, Senhor, para pedir perdão dos nossos pecados cometidos na Tua presença, Senhor. Sim, Pai, de joelhos dobrados, Senhor, como o Senhor me pede, Pai. Louvado e engrandecido é o Teu nome. De joelhos dobrados na Tua presença, em sinal de humilhação, Pai, em posição de humilhação. Pedindo perdão dos nossos pecados, da multidão de pecados, pedindo, Senhor, te agradecendo, Pai, por essa força, por essa graça, por essa direção, Senhor, por este dia, Pai. Sim, Pai, por esta tarde, louvado seja Deus. Aqueles que dormem no Senhor, Pai, agora estão contigo. Mas nós, Pai, que continuamos nesta terra de peregrinação, Senhor, em nome de Jesus, seja conosco, Senhor, seja conosco. Não nos deixe, Pai, segurinho em nossas mãos, porque os dias são difíceis, Pai. Mas o Senhor é poderoso para ajudarmos
todos os dias de nossas vidas, Pai. E te agradeço também, Pai, por me oferecer a coroa da vida eterna, se eu permanecer firme, forte e fiel nos teus pés, Senhor Jesus, nos pés da cruz. Sim, Pai, conhecendo e praticando os teus mandamentos, os teus estatutos até o fim. E assim, Pai, o Senhor me dará a coroa da vida eterna. Pai, vai diante de cada um, Senhor, nesta tarde, Pai. Diante, Senhor, do querido ouvinte, do meu irmão em Cristo, provado, Senhor, ali, Pai, daquele pessoal, Senhor, daqueles irmãos, Pai, enlutados agora, com grande angústia, Pai, dor no coração, de ter, Pai, partido a mãe, Senhor, a avó, Pai, dos netos que ali estavam, Senhor, aquelas crianças, Senhor. Vá diante deles, Pai, por misericórdia e por caridade, Senhor. Sustenta, consola a cada um deles, Pai. Os meus irmãos em Cristo, Pai, os abençoe, continue os abençoando, Pai, para estar, Pai, na frente do santo serviço de culto, Pai. Seja no culto diante da Irmandade, seja, Senhor, no culto, Senhor, de funeral, seja, Senhor, em missões, seja da maneira que for, Pai, esteja com o teu povo, Pai, nos 4 cantos desta terra. Todos aqueles, Senhor, que estão na frente, Pai, do santo serviço, Senhor, da tua obra. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa toda a irmandade. Alcança o cativo, Senhor. Alcança aquele que está na escravidão. Alcança aquele, Senhor, que clama, Pai, mas não tem força, Senhor, de estar na tua casa. Tem misericórdia, Senhor. Cura, Pai, de enfermidades, Pai, no meio do seu povo. Muitas são as enfermidades, Senhor, mas o Senhor é poderoso, Pai, e bondoso, Senhor, para curar. Senhor, mas aquele, Pai, que ainda não chegou a hora da libertação, Senhor, dá graça, Pai, fortalece. Tanto na alma, Senhor, como no espírito, e como também no físico, Senhor. Traz a providência, traz renovo, Pai, por misericórdia, por caridade. Alcança, Senhor, as almas, liberta, Senhor, o cativo, abençoa as autoridades, Pai, as leis constituídas, Pai, neste país, e os governantes também que são constituídos por Ti, Senhor. Tem misericórdia, Pai, salva, porque Tu és o Salvador do mundo. Tem misericórdia de todas as nações, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. Tem misericórdia, Senhor, do viciado. Sim, Senhor, em entorpecentes, Pai, químicos, Senhor. Pai, o viciado, Senhor, em tantas coisas, Pai, que o homem, Pai, deixa ser laçado, infelizmente, Senhor, porque é fraco, porque não conhece a Tua graça, porque não conhece a Tua verdade. Satanás se aproveita, Senhor, e laça as mentes, Senhor, trazendo a vício, Senhor. Liberta, Senhor, salve em nome de Jesus. Purifica, Senhor, seja no sangue, seja na mente, Pai. Seja de que forma for, Senhor, liberta, Pai, o viciado hoje, Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles, Senhor, que querem ser, Pai, libertos de vícios, de doenças, em nome de Jesus, Pai, com o Teu poder, com a Tua misericórdia. Liberta, Pai, por amor do Teu Filho, Pai, do Seu Filho amado, Senhor Jesus. Sede conosco, Pai, nesta terra. Sede conosco, Pai. Os dias são difíceis, mas, Senhor, continua segurando em nossas mãos, nos dando direção, Senhor, trazendo a bênção, a providência, Senhor, todos os caminhos, Pai. Toma os caminhos de nossa vida, Senhor, porque somos dependentes de Ti, somos submissos a Ti, Pai. Louvado seja Deus. Oxalá, Pai, que todo o Teu servo, que toda criatura, Senhor, venha Te aceitar, Pai, como Seu único e suficiente Salvador, e o Senhor, Pai, conduzir as nossas vidas até o dia perfeito, Senhor, até o dia da glória. Sim, Senhor. E todo o poder das trevas, Pai, eu repreendo em nome de Jesus. E, Senhor, declaro, profetizo e afirmo, Senhor, confirmo a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo, que é vivo e reina eternamente. E todo aquele que bate na sua porta, Senhor, na porta da misericórdia, a porta se abre. Todo aquele que pede em Ti, recebe. Todo aquele que busca de Ti, encontra, Senhor, não porque podemos, Pai, não porque somos merecedores, somos pequenos, Senhor, Tu és grande, Pai, misericordioso, grandoso, grande, Pai, grandioso.
misericordioso, Pai, bondoso, Pai, poderoso nessa terra, Senhor. Tudo que eu liguei na terra, Pai, seja ligado nos céus. Tudo para a honra e glória do seu nome. E que seja feita a sua vontade, mediante a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão. Amém, querido ouvinte. Louvado seja Deus. Vamos, irmãos, falar aqui o hino que estava de fundo, irmãos. Como eu tinha dito, né? É o hino 142, com o nome de O Pai Celestial. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui as estrofes. Eu estava prestando atenção na letra, né? E a letra deste hino, que é extraído dentro das Escrituras Sagradas, a minha irmã, diz assim, ó. Ó Pai Celestial de amor eternal, imploro com todo o meu ser, vem me fortificar e também consolar, com teu glorioso poder, consola, Senhor, consola. Eu imploro com todo o meu ser, Pai, vem sempre me socorrer. Com teu santo vigor eu serei vencedor e verei tua glória, Senhor. Fiel e bom Deus, dai-me graças dos céus, de resistir ao tentador, que furioso está e tormento me dá, neste mundo de lutas e dor. Ó Pai, vem me dar forças para lutar, a fim de em tudo vencer. Assenta-me a fé, acrescenta-me a fé e sustém-me de pé, revestindo-me do teu poder. É um hino, irmãos, onde o Senhor nos consola e nos fortalece com o seu poder. Receba da parte de Deus hoje, irmãos, né, irmãs, querido ouvinte, né, muitos aqui vão ouvir, vão ver esse santo culto aberto em nome do Senhor Jesus, que é vive e reina eternamente, e estão enlutados, né, perderam entes queridos, amigos, né? Então receba o consolo da parte de Deus e poder na alma, no corpo físico, para continuar caminhando. Amém? Louvado seja Deus. Vamos para a palavra, irmão? O Senhor pede para mim entrar no livro de Êxodo, segundo livro, irmãos, do Antigo Testamento, capítulo 34. Isso, irmãos, 34, versículo 29, que diz assim, ó. O rosto de Moisés resplandece. E que aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas dos testemunhos em sua mão quando desceu deste monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tomou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Então, irmãos, aqui fala em Êxodo 34, louvado seja Deus. Tem bastante. Louvado seja Deus. Que o rosto de Moisés resplandecia. Por quê? Porque ele tinha um contato direto com o Senhor. O rosto de Moisés resplandecia porque o Senhor o escolheu para aconselhar o povo. Então Moisés colocava o véu no rosto, entrava na presença de Deus, o Senhor falava para Moisés o que era necessário, Moisés saía da presença de Deus, tirava o véu e passava o que Deus ordenava para o povo. Louvado seja Deus. Que venhamos ser assim, irmãos. Canal de bênção na vida do teu irmão em Cristo e também daquele que ainda não tem, não entende
o tão bom, o tão importante é o teu Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Que venhamos o nosso rosto resplandecer. Como assim? A pele física? Não, irmãos. Não a pele física, não. Resplandecer com o nosso testemunho, com o nosso companheirismo, com a nossa amizade, com a nossa oração, com a nossa ajuda, com a nossa simplicidade, com a nossa mansidão, com a nossa humildade, ajudar uns aos outros, orar um pelos outros. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E aqui, ó, como fala o hino 141, 2, né? Fiel e bom Deus, dai-me graça dos céus, de resistir ao tentador, que furioso está e tormento me dá, neste mundo de lutas e dor. Irmãos, tem muitas pessoas que têm muitas lutas, né, querido ouvinte? Então nós venhamos interceder pelo povo. Às vezes a pessoa, né, até mesmo meu irmão em Cristo, fraquinho, ou um querido ouvinte, ele não entende a palavra. Então ele é tentado o tempo todo e Satanás ele se aproveita de quando nós não conhecemos as Escrituras Sagradas. Que eu e você venhamos ler as Escrituras Sagradas, que é a luz do mundo, é o sal da terra, é a palavra. Como foi falado num dos cultos, né, que o Senhor colocou em meu coração para ministrar, dizendo assim, ministrando, né, no meu coração, que 3 testificam de um: o Pai, a Palavra e o Espírito, e a Palavra é o próprio Senhor Jesus. Venhamos ler as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? E assim teremos vitória. Glória a Deus. Então vamos dando continuidade aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 41 do livro de Jó. Vamos lá para Jó 41. 41 de Jó. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Desculpe, irmãos. A minha filha queria sair, tem que levar o cachorro junto, porque se não levar o cachorro, ele ia fazer um show aqui. Glória a Deus. Essas crianças, viu? Vamos aqui para Jó, né? 41. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Salmos. Jó. Jó 41, né, pai? Vamos ver aqui. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, te renovará a sua cama, né? A sua cama da doença, né? O Senhor, ele nos fortalece, ele nos renova. Seja na enfermidade, né? Esteja na cama ou não, o Senhor, ele nos fortalece, ele nos renova. Tá bom? O Senhor fala aqui em Jó. O Senhor é livramento, conserva em vida, será abençoado na terra e não te entregas à vontade dos seus inimigos. O Senhor, ele não nos deixa, né, sozinhos, ele está conosco. Louvado seja Deus, né, Senhor Jesus? Aí nós vamos, irmãos, louvado seja Deus, para Salmos 61. É um salmo de agradecimento, né? Um salmo de quando temos consciência de que Deus é poderoso, bondoso, misericordioso e fogo consumidor, né? E fogo consumidor. Aqui, ó. Davi confia em Deus como seu refúgio, ó. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração.
Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio, uma torre forte contra o meu inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouvistes os meus votos desde a minha herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente para pagar todos os meus votos de dia em dia. Aquele que faz voto não tem que né, chegar diante da Irmandade, né, ali no microfone, e testemunhar diante de toda a congregação, de todos os santos. Amém? Glória a Deus. Aleluias. O que mais, Senhor Jesus? Vamos ali para 2 de Samuel. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente. Não posso sair daqui da frente, né, irmão? Senão eu já saio da câmera, né? Louvado seja Deus. Aqui, ó. Vamos lá para Samuel, Juízes, Ruth, Samuel. É segundo, né? 1 Samuel. Segundo Samuel. O Senhor fala de vitórias, né? Segundo Samuel fala de vitória, fala de bênçãos alcançadas. Amém? Que hoje eu e você venhamos crer em Deus que Ele nos traz vitórias. Amém? Em nome de Jesus. Assim, Senhor, vamos encerrando a palavra, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos ali para Provérbios, irmãos. O Senhor pede. E nós vamos para Provérbios. Pois o número? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos para o livro de Provérbios. Antigo Testamento, né, irmãos? Louvado seja Deus. Provérbios. Estou com ensino na cabeça. Provérbios 16, irmãos. Vem com todo vigor. Quando nós, né, pedimos a Deus, imploramos, Ele nos traz vigor, vida, aleluia, para servi-lo nessa terra com alegria, né? Para viver na terra com alegria, amém? Olha lá, ó. Provérbios 16. Os irmãos prestem atenção que eu vou ler, tá? Provérbios é um livro de aconselhamento, né? Para toda irmandade, para todo ser humano, né? Para o querido ouvinte. Fala sobre vários assuntos, né? Vamos lá, ó. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Nós não estávamos falando de espíritos esses dias, né? Que nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. O Senhor, Ele pesa os espíritos, a intenção dos nossos corações. Amém? Confia do Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo o altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. O altivo de coração, ele é uma pessoa, você pode depois pesquisar, uma pessoa soberba, né? Uma pessoa que precisa da luz do Senhor Jesus. Precisa da luz de Deus dentro dela, né? Pela misericórdia e pela vontade e pela verdade, ó, pela misericórdia e pela verdade, glória a Deus, se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Tá vendo? Ó, esse versículo aqui é riquíssimo, ó, presta atenção. Pela misericórdia e pela verdade,
se purifica da iniquidade. Então, quando você tem misericórdia, pede misericórdia para Deus, para sua alma. Tem misericórdia das pessoas. Tem verdade em ti. Procura ser verdadeiro com o próximo, porque Deus, Jesus é o verdadeiro. A sua iniquidade é purificada. Você tem perdão de Deus, né? Arrependimento, tem perdão. E pelo temor do Senhor, quando você teme a Deus, quando você procura servi-lo, né, de coração, quando você procura se arrepende dos seus pecados, os homens se desviam do mal. Deus nos desvia do mal. Sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Quando nós agradamos a Deus, até o nosso inimigo abaixa a guarda. O melhor é o pouco com justiça do que a abundância da colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. A abominação é para os reis a praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio apazigua. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio vai devagar, né? Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. O que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração do sábio instrui a sua boca, e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma, e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito aos homens, mas o seu fim são os caminhos de morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca a instiga, né? O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade, né, com seu companheiro, e guia-o por caminhos não bons. Fecha os olhos para imaginar perversidade, mordendo os lábios efetua o mal. Coroa de honra são os cãs, né, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa do seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? É um livro de aconselhamentos para viver no dia a dia aqui nessa terra. Amém? Leia mais Provérbios. O que eu li foi o Provérbios 16. Continue lendo. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá, Senhor Jesus, para glória a Deus, glória a Deus. Para Apocalipse, Pai. Apocalipse, né? Último livro das Escrituras Sagradas. Vamos para Apocalipse 21. Só lerei alguns versículos, né, Pai? Tá.
Tem dia que eu consigo deixar tudo separadinho, mas tem dia que não dá. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente. Glória a Deus, glória a Jesus. 21, né, Pai? O novo céu, os novos céus e a nova terra. E viu um povo, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Olha este versículo de Apocalipse 21, primeiro versículo. Ele é libertador, ele é direcionado, ele é esclarecedor. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Então, irmãos, essa terra aqui, que nós estamos, ela vai ficar para trás. João está dizendo aqui que ele viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, que é aqui. Não vai mais existir. Segundo verso, ó, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve-me, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será um lago que arde com fogo e enxofre, e o que é a segunda morte. Forte, né, irmãos? Então o Senhor nos fala por essa palavra que João viu um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É a santa cidade, João viu, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçava como uma esposa ataviada para o seu marido. Então o Senhor Jesus vem nas nuvens buscar a sua noiva. Jesus é o noivo, né? A palavra diz. E a noiva é aqueles que estão separados, preparados para subir para a nova santa cidade, né? A nova Jerusalém. E lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Como hoje eu vi aquele choro que aquela criança, aquela filha chorava e gritava pela mãe dela. Quantas vezes aquela moça gritou, gente, irmãos, querido ouvinte? Mãe, mãe, a mãe lá. A mãe não tá mais ali, né? Só o corpo, né? Só a carne. Aquela filha gritava desesperadamente. Lá não terá mais choro, não terá mais morte. A mãe, Dona Imária, subiu
para Deus. Agora ficaram os filhos e os netos. Cada um ali no seu individual tem que lutar para conseguir a mesma coisa do que a mãe e a avó, né? Que ali estava no caso os netinhos. Que eu e você venhamos lutar todos os dias para herdarmos a salvação eterna. Lutarmos contra o adversário, fechando as brechas, e o Senhor coloca o inimigo debaixo dos nossos pés. Amém? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Que venhamos, oxalá, ser chamados de filho naquele dia. Naquele dia. Não falarmos assim, eu somente, sou filha de Deus, mas o próprio Deus nos chamar de filhos. Já pensou? Tem diferença, né? De eu falar que sou filha de Deus e o Senhor me chamar como filha dele. Como o Senhor garantir, dizer verdadeiramente a irmã Tânia é minha filha, quando ele me chamar. Amém? Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É a palavra, irmãos. Haverá um novo céu, uma nova terra, mas não é para esses. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Vencer o quê? As investidas de Satanás, as mentiras deste mundo. Aquele que olhar para Jesus Cristo e para a sua palavra, 3 testificam de um, Pai, Espírito, Pai, a palavra e o Espírito, a palavra é o próprio Jesus Cristo. Então aquele que olhar para Jesus Cristo e a sua palavra, vencerá. Mas o que não olhar, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E o que é a segunda morte? Morreremos aqui, um velório lá, e depois, quando formos julgados perante o tribunal de Cristo, não do homem, de Cristo, teremos a segunda morte. Iremos com o adversário. Que não venhamos querer ser esses aqui, que as Escrituras falam, e sim aquele que olha para Jesus Cristo e conhece a sua palavra e a pratica, procura praticar com toda a honestidade, com toda a reverência, com todo o compromisso. Amém? Glórias a Deus. Shurian de Haas, de classe de show de Haas. O Senhor fala de 10 dias, Continuo lá, irmãos, no jejum, São 3 dias, aí eu já estou no segundo, já estou terminando ele agora, Vou largar. O Senhor fala de banquete, sim, preparado. Mesa preparada. Salmos 23, Mesa preparada para todos os inimigos. Ali naquele funeral, diante de muitos, aquilo ali era uma tristeza. Mas para Deus, o Senhor, ele é diferente. Ele enxerga as coisas diferentes. Aquilo ali era uma mesa preparada para os inimigos. Aqueles que achavam que aquela irmã, os inimigos da nossa alma, o próprio adversário, Satanás, achou que aquela irmã, Shurian de Haas, de classe de show de Haas, não ia herdar a vitória, a coroa da vida eterna. O inimigo viu que ela venceu até o fim. E aquela alma daquela irmã não está mais para lutar contra o adversário. O adversário não pode mais lutar contra a alma dela, porque ela já está em Deus. Então, para muitos, os familiares, eu entendo, eu respeito, mas para Deus aquela mesa era preparada para o inimigo, de nossas almas, que ela subiu. E o inimigo não tem mais poder sobre a vida dela. E nós, se fecharmos a brecha, o inimigo também não tem poder sobre as nossas almas. Não tem. Aquele que se refugia em Deus,
Aquele que quer conhecer o Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo e obedecer e praticar a sua palavra, o inimigo não o toca. Não foi assim que eu disse nos cultos anteriores? Louvado seja Deus. Então o Senhor fala de 10 dias, de azeite, né? De especiaria. Azeite, irmão, simboliza óleo, né? Unção sobre a cabeça, né? Vontade de servir a Deus, vontade de buscar a presença de Deus, renovo, fortalecimento espiritual, ministerial. Aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus vai ter vontade de conhecê-lo. O Senhor vai te cercar, vai colocar homens e mulheres ao seu redor para com que te direcione até ao trono da graça, né? Até o próprio Senhor Jesus. O Senhor fala de móveis, o Senhor fala de objetos, fala de molduras. Louvado seja Deus. Cada um entende, irmão, a interpretação da profecia para cada um. Amém? Glórias a Deus. O Senhor vai falar isso, irmãos. O Senhor fala servir a Deus com excelência, né? A tábua do concerto, né? Você selar um compromisso com Deus, né? Com a tábua do concerto, se consertar diante de Deus, se consertar. Amém, irmãos? É isso que o Senhor fala. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele fala aqui, irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Para selar um compromisso, né? Que o arco do forte, né, foi quebrado. A obediência faz o mal, né, retroceder. Davi andava com prudência, né, diante do seu Deus. Os seus caminhos eram prudentes diante de Deus. E Deus era com ele, diz as escrituras, né, sagradas. Em 1 Samuel 18:14. Que venhamos andar prudentemente em nossos caminhos e Deus será conosco. Amém? O Senhor pede para me falar uma parte, irmãos, de um testemunho que eu ouvi, que eu estava na congregação, né? Ali na casa de oração, e o irmão falava, os irmãos vieram de outro estado. E ali o irmão pregando, louvado seja Deus, o irmão trouxe um testemunho, e esse testemunho dizia, irmãos, louvado seja Deus, que o irmãozinho subia, o irmão veio de longe, de outro estado, para São Paulo, para pregar para uma moça. E essa moça morava numa comunidade. E essa moça morava no fim da comunidade. E o seu pai pedia grandemente para o Senhor enviar alguém, né, um servo de Deus, para falar com essa moça. Porque essa moça tinha vários problemas. Vários, irmãos. E o seu pai pedia, né, encarecidamente a Deus que enviasse alguém. E o Senhor se compadeceu desse teu servo e enviou realmente um irmão de outro estado para falar com a filha dele. E ali, quando ele chegou, tiveram que subir, né, a comunidade para chegar até a residência do irmão, onde estava sua filha ali precisando de uma oração, né? O servo de Deus, né, o pai dela, via a situação que era realmente necessário um servo de Deus estar ali. E quando os irmãos se depararam a subir a comunidade, certo cidadão ali na comunidade disse assim para ele: quem é o Senhor, né? E o dono e o senhor que morava na comunidade falou assim: não, esse aqui é o meu irmão em Cristo, enviado por Deus para orar pela minha filha. E aquele cidadão ali, de certo que fazia parte do tráfico, parte, né, das organizações ali do local, disse para aquele homem, para aquele enviado de Deus: você não vai subir. Você não vai subir. E o servo de Deus, com mansidão, dizia assim para ele: não, é porque o Senhor me mandou vir aqui. O Senhor não está entendendo. O Senhor mandou eu vir aqui
para ir até, eu vim de longe só para fazer uma oração para essa moça. Sou servo de Deus, eu sirvo a Deus. E aquele homem, com aquela arma, dizia assim para ele: o Senhor não vai subir aqui. Eu não quero saber quem o Senhor é, não me interessa. O Senhor não vai subir aqui. E aquele servo de Deus com outros irmãos, não estava só o pai da moça e o irmão, tinha vários irmãos. E ali o Senhor falou na boca daquele servo, que veio de longe. Disse assim aquele rapaz com aquela arma, né? De fato era um traficante, eu não sei como que é o esquema lá, como é que funciona. Mas era um homem amando de outros, dizendo que ali não passaria Shurian de Haas, de casa deixou de Haas, não passaria, não subiria o morro. E aquele servo de Deus tomado por Deus disse assim: nós vamos subir. O Senhor manda eu dizer para ti que nós vamos subir. Porque o Senhor Jesus me enviou aqui, não vim eu da minha vontade. E quando aquele servo de Deus disse isso, aquele homem com aquela arma disse assim para ele: quer subir, sobe. Vai ter coragem de passar? Eu estou dizendo que o Senhor não pode subir. Para te poupar. Para proteger. Mas se o Senhor quer subir, tem coragem, logo à frente o Senhor encontrará outro. E o que vai acontecer? Lava as minhas mãos. E aqueles irmãos passaram e subiram. E como aquele cidadão tinha dito, outros homens armados encontraram com ele no caminho e disse assim: o que vocês estão fazendo aqui? Aqui hoje ninguém sobe, ninguém entra, ninguém sai. Louvado seja Deus. E aqueles irmãos, já quando ele subiu o morro, já sentiu a presença de Deus, e o Senhor já falava no coração de um dos servos: ajoelha e ora. E ali os irmãos disseram para aqueles moços que precisavam, para aqueles rapazes armados, que já não eram um, eram vários, precisavam fazer uma oração. E nisso os irmãos começaram a fazer oração e o Senhor trazia na mente de um dos servos de Deus, que eram vários, Shurian de Haas, de Klas, de Show de Haas, e dizia assim, ó: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo, é o Senhor. E nisso que aqueles irmãos oravam isso, Shurian de Haas, e declaravam, traficantes, né, que estavam ao redor, porque na hora que aqueles dois começaram a falar com eles, outros também já se conectaram, porque não era para subir ninguém. Então chamou a atenção aqueles irmãos ali. Shurian de Haas, de Klas, de Show de Haas. E nisso, aqueles homens armados que estavam ao redor e aqueles próprios que estavam ali começaram a tremer. Sim, a tremer. E quando eles tremiam, houve choro, houve arrependimento. Uns não entendiam o que estava acontecendo com eles, diziam: o que está acontecendo comigo que eu estou tremendo? Outro chorava porque acho que devia conhecer já a palavra. Era algum rapaz que tinha se desviado, entendia o que estava acontecendo ali. Outros não entendiam. E todos ficaram quietos e deixaram o povo de Deus subir. Fizeram a oração que era necessária para aquela serva de Deus, para aquela moça, né? Filha do servo de Deus. Eu não sei se a moça servia a Deus, né? O irmão que testemunhava, os irmãos, eles vieram do Rio de Janeiro. Ainda eu lembro que numa parte desse testemunho, o irmão que testemunhou e outro que serviu a Deus, que deu a palavra, né, que trouxe a palavra, disse que aqui nós somos privilegiados, aqui em São Paulo, né, em Santo André. Que lá no Rio, eles pregam a palavra dentro da casa de oração, mas com um fuzil assim passando, ó, homens, né, passando com armas, né, o tempo todo, assim. Então eles vão para o ministério, vão para a casa de oração, saem da casa de oração, pregam, evangelizam, fazem a obra de Deus
no meio do tráfico. E que nós aqui somos privilegiados, diz aquele irmão, né? Segundo aquele irmão. Que às vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, acha que é difícil servir a Deus, né? Mas tem uns irmãos da obra que é mais difícil, é mais arriscado. E eles estão ali servindo a Deus e Deus faz obras, viu, irmãos? Então o Senhor pediu para mim contar essa parte. E quando os servos de Deus, né, enviado por Deus, desciam o morro novamente para sair da comunidade, um daqueles homens armados, traficantes, eu não sei qual que é o nome que se dá, um dos grandões entre eles lá, disse assim, para esse que trouxe a palavra, dizendo que ia subir o morro, dizendo que o Senhor entregava a palavra, né? Mostrava para ele que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará, que só o Senhor é Deus. Aquele traficante, aquele homem, maior do que os outros, chegou para ele e disse assim, irmão, chamou ele de irmão, né? Porque de fato é um servo de Deus e o corpo de Cristo, né? Tem a irmandade, e os irmãos no corpo de Cristo chama-se de irmãos. Aí esse traficante falou assim para ele, irmão, onde que é que o irmão congrega? Onde que é essa igreja? E o servo de Deus ali falou para ele. E 2 ou 3 ali que estavam, que eram muitos, mas 2 ou 3 ali quiseram ir, né? Achou Deus, por misericórdia, alcançou graça. Deus derramou graça naquele servo de Deus para com que aqueles homens vissem nele algo diferente. E por conta de o servo de Deus ser cheio da presença de Deus, louvado seja Deus, aqueles homens, né? Aqueles homens quiseram acompanhar ele e ir até uma casa de oração. E 3 deles foram numa casa de oração, num culto, eles combinaram e foram. E esse irmão, Shurian de Haas, deixou de Haas, testemunhou ali, na tribuna, diante de toda a irmandade, de todos os santos, que esses homens, né, que ali eram armados, servem a Deus até o dia de hoje, ali na casa de oração. Se eu não me engano, o irmão que pediu para orar pela filha dele, acho que era de Guarulhos. Os irmãos vieram enviados por Deus do Rio de Janeiro. Isso. E o irmão que pediu a oração para a filha é de Guarulhos. Então, esses homens, né, que eram traficantes, não sei o que eles eram ali, diante ao tráfico, 3 deles hoje servem a Deus na casa de oração em Guarulhos ali. Amém, irmãos? O Senhor me pediu para falar essa parte. O Senhor me pede também para falar de outro irmão também testemunhou. E ele estava todo dia indo, né, voltando para, né, no caminho da sua casa, indo para a casa de oração, voltando, indo para a casa de oração, voltando. E se deparou com um rapaz que, pelo que ele narrava ali, aquele irmão pregando, ele usava, né, drogas, né, ilícitas, né, entorpecentes. Louvado seja Deus. E aquele rapaz que usava entorpecente pediu para o servo de Deus fazer uma oração. E o servo de Deus falou assim, eu não posso fazer uma oração por você aqui na rua. Mas se você quiser, você pode me acompanhar. Lá na casa de oração, eu estou indo para o culto. Na casa de oração a gente faz. Você assiste o culto, no final tem uma salinha lá, a gente, né, chama a Irmandade. E a Irmandade ora por ti. Os irmãos, né, do ministério, e oramos por ti. Aí ele falou assim, o rapaz, né, que pediu oração, falou assim, mas eu tenho receio, né, eu uso entorpecente, será que vão me aceitar lá? Aí o servo de Deus, né, porque tem irmãos e irmãos, né, irmão? Tem pessoas e pessoas. Falou assim, não, nós estamos ali para isso, para ajudar as pessoas, para tirar as pessoas, né, dos vícios que Satanás colocou na vida delas. Né? Satanás vai fazer na mente, vai fazer na mente, vai fazer na mente. E a pessoa, quando vê, tá laçada.
Só que a igreja, ela serve para isso, para tirar do laço de Satanás e levar para Deus, né? E aquele irmão falou, não, vamos lá. E se por um acaso alguém não quiser orar por ti dentro da casa de oração, aí você vai para minha casa e lá eu faço oração por ti. Então aqui, irmãos, fica assim, né? Esse testemunho, ele tem vários pontos, né? O irmão que estava passando deu ouvidos àquele homem, aquele rapaz. Aquele irmão chamou ele para ir até o culto. Receioso o rapaz, de medo da congregação, né, dali, dos congregados, não aceitá-lo porque ele é um usuário de drogas ilícitas, né? Então, nós temos que mostrar à sociedade, isso para quem serve a Deus, que nós estamos abertos a ajudar. Nós não somos a favor do pecado, mas nós temos que ajudar o pecador. Porque Deus ama o pecador. Deus ama nós. Nós também éramos das trevas. Passamos para a luz porque o Senhor teve misericórdia de nós. Eu já disse isso aqui em outros cultos. O Senhor tirou cada um de um lugar. De um, né? Das suas práticas pecaminosas lá anteriores. Hoje no tempo da graça, mas antes não. Uns mais, outros menos. Cada um na sua vida, né? Na sua vida individual, das suas decisões, do que fazia errado. E aquele que falava assim, não, mas a minha vida era normal, eu vim para Cristo. Tudo bem, mas você não tinha Cristo. Você podia não fazer, não usar droga, não beber, não fumar, não ir em mesas de jogos. Podia, tudo bem. Mas você não tinha Cristo. Era pecador do mesmo jeito. Todo ser humano precisa de Cristo. Então esse testemunho, ele fala sobre isso, né? Esse irmão, testemunho ali, porque tudo que acontece dentro da casa de oração é propósito para nós aprendermos com Cristo, que é o dono da igreja, né? Então, aquele irmão foi sábio. Não, eu vou te levar, vamos lá, você vai assistir o culto. E de fato, louvado seja Deus, que no fim do culto, a irmandade que ali estava, né, o ministério, orou pelo aquele rapaz, e o rapaz hoje, não lembro, não me recordo que lugar que é agora, não me recordo. Um era de Guarulhos, né, o outro testemunho era de Guarulhos, do Rio. E agora esse eu não lembro. Hoje, esse rapaz, ele foi liberto. Esse rapaz que pediu oração. Olha, tem uns que, né, eles estão tão dentro do erro, do pecado, que eles estão tão desesperados que eles querem sair. E louvado seja Deus por esse servo que deu ouvidos a ele, sabe? Que pegou ele e levou para dentro da congregação, né, da casa de oração. A congregação dos justos, né? E aqueles irmãos oraram no final do culto, o ministério orou por aquele rapaz, e esse rapaz é liberto. Hoje ele serve a Deus, hoje ele estuda a música. Ali o servo de Deus falava no testemunho. Que Oxalá, que eu e você, irmãos, venhamos ser voltados para as almas. Oxalá você que precisa da ajuda de um servo de Deus, de uma serva de Deus, o procure. Mulheres, procurem por irmãs. Homens, procurem por irmãos. O ministério onde eu estou, ele é muito organizado. Todo organizado. Então, que eu e você venhamos entender que Jesus Cristo veio para nós, Irmandade, querido ouvinte, homens e mulheres que estão no ministério, para nós ajudarmos aqueles que ainda Deus quer alcançar. Porque Deus vai alcançar muito, porque é o final dos tempos. Então o Senhor, ele vai fazer um grande limpo no mundo, pegar o que é dele, trazer para a graça, para depois vir o arrebatamento. Só falta isso, irmão. Só falta nós buscarmos, né, com oração, né, em sabedoria, no Espírito, as almas que clamam ainda, né, que são muitos que serão salvos, trazer para a casa de oração, para os pés do Senhor Jesus, ser salvos pela palavra, né, se batizar nas águas pela palavra, ser salvos e o Senhor vem buscar nós nas nuvens. Só falta isso, irmãos. Louvado seja Deus. É isso que o Senhor pedia para mim falar. E aqui, ó, sábado agora, não, é dia 25.
25/1, né? Sem ser amanhã 18, o outro sábado, né? Dia 25/1, batismo. Tem vários batismos, né? Em várias regiões. Mas tem no Rio Grande da Serra, na Casa de Oração do Rio Grande da Serra, dia 25/1. Até o irmão aqui do Valparaíso que vai fazer, né? Vai fazer o serviço de batismo ali. Os irmãos do Valparaíso vão tudo para lá, dia 25/1, no Rio Grande da Serra. Tem batismo. E tem vários batismos, né, irmãos? Tem sempre batismo. Na Casa de Oração do Brás, né, que é a central. Sempre tem em São Bernardo, sempre tem em São Caetano, na sede aqui de Santo André, que é na catequese. Vá assistir um batismo. Ah, mas irmã, eu não quero me batizar. Tudo bem, vá lá assistir. Deixa Deus falar com a sua alma, deixa Deus trabalhar. Amém? Irmãos, até aqui o Senhor falou, louvado seja Deus. E nós vamos levar os nossos pensamentos a Deus em atos de agradecimento. E assim eu volto quando o Senhor mandar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu levo o Senhor, mais uma vez, Pai, pensamento a Ti, ao trono da graça, Senhor, em ato de agradecimento, por ter, Senhor, tido misericórdia de nós, nos alcançado nesta tarde, Pai, para nos trazer, Senhor, a Tua santa e bendita palavra, os Seus santos conselhos, Senhor, e direções. Louvado seja Deus. Agora, Senhor, vá diante de cada um, Senhor, por misericórdia, por caridade, e que a palavra, Senhor, venha fazer o efeito que é necessário ser feito, Senhor, em cada um, do meu irmão, do querido ouvinte, da irmã Tânia também, Senhor, do testemunhado, de todos aqueles, Senhor, que sejam alcançados por esta ministração, Pai. Leva as almas, os endereços certos, Senhor, prospera o canal da irmã Tânia, Pai, no YouTube, que ele é simplesmente, Pai, somente para entregar a sua palavra aos cativos, Senhor, e aos irmãos em Cristo, Pai. Louvado seja Deus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. E toda a potestade, Senhor, todo o arco do forte e do maligno, Senhor, eu anulo, derrubo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E profetizo, Senhor, e afirmo e declaro a vitória em tudo que foi feito essa palavra, Senhor, direcionada essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Aqui a irmã Tânia se despede pelo segundo dia entregando o jejum aqui diante de toda a irmandade. A paz de Deus a todos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Assim que o Senhor mandar, a irmã Tânia volta. Deus seja louvado. A paz de Deus.